Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa live extra. Eu sou a professora Jéssica Zezaki, sou coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo Presencial EAD, Design de Interiores e Design de Moda. E hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho na nossa live extra de materiais de construção. Então, eu fiz um compilado das informações que vocês tiveram na apostila, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Antes de a gente começar, vou falar um pouquinho da minha jornada acadêmica. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo desde 2012, então tenho 12 anos de formada. Atuei em escritório de arquitetura, fazendo execução de obra, na parte de projeto de interiores também. Entrei na parte acadêmica, como docente do cursos técnicos de edificações e de design de interiores, e depois comecei na docência de arquitetura e urbanismo aqui na Unifatece, e hoje estou como coordenadora desses cursos que eu falei para vocês. Tenho especialização em desenvolvimento sustentável, em gestão ambiental, e também na psicopedagogia institucional, e hoje estou finalizando meu mestrado na parte de tecnologias e emergência da educação, com o viés em design de interiores, tá? Um pouquinho mais da parte de design sustentável. E aqui eu queria passar para vocês a nossa live extra, um pouquinho sobre materiais de construção civil. Então, aqui a ideia é mostrar para vocês que, independente do projeto, a base de um bom projeto é a gente ter não só a estética, pensar na durabilidade. Quais materiais eu vou colocar nessa edificação? Então, quais que são os tipos desses materiais? Como que vai se dar a escolha desses materiais? Como que vai funcionar ou o que é mais desejável, a gente definir essa questão dos materiais, como que vai acontecer esses materiais? É importante, então, a gente pensar nesse quesito, assim, é uma coisa fundamental. Então, tudo que se faz na construção civil, independente da área, na verdade, a gente faz um bom planejamento, tá? Esse planejamento, ele tem que ser pensado: qual material que eu vou colocar, o que eu vou colocar, qual que é a aparência desse material, qual que é a durabilidade dessa edificação, qual o efeito que eu quero passar, tá? Então, tem que colocar pesos nessa balança, Então, durabilidade, a estética, a estrutura, a composição. Então, é importante a gente explorar esses princípios dos materiais que vão ser utilizados, desde os básicos até os avançados, e pensar, é claro, na sustentabilidade. Então, a gente tem alguns materiais de alvenaria, são os tijolos, os blocos, as argamassas. Então, dentro dos tijolos, é importante a gente pensar que eles são, os tijolos são blocos de argila cozida. Eles são utilizados na construção já há muitos e muitos anos para a confecção dessas paredes, de alvenaria. Eles têm certa resistência, eles têm durabilidade, diversidade,
de acabamentos que podem ser aplicados dentro dessa alvenaria. A gente fala que a alvenaria convencional é a construção convencional. Nós temos também, né, que como substituição desse bloco de alvenaria, desse tijolo de alvenaria, a gente temos os blocos de concreto, que é uma tendência mais recente. Ele pode ser o bloco de cerâmica ou outros materiais, tem diversas funções, tamanhos, dimensões. Ele também é utilizado para vedação e estrutura, tá? Então, ele faz uma substituição ou pode ser utilizado, né, paralelo com os tijolos. O que é importante a gente pensar é que ele requer uma mão de obra mais especializada, porque ele tem um certo tamanho, né? A gente pode usar ele como alvenaria para a parte de estrutura, tá? Então, a gente tem que pensar também com as diversidades variadas que ele pode ser utilizado. As argamassas, elas são as misturas de cimento, areia e água, elas vão ser como forma de elemento que vai unir a alvenaria e vai realizar esse revestimento das paredes, né? Então, a gente tem alguns materiais de revestimento. O mármore, ele é uma rocha natural, ele tem grande beleza e durabilidade. Os arquitetos gostam bastante, ele tem um precinho mais salgadinho, você pode colocar ele em piso, dependendo de onde for utilizado, a gente tem que tomar cuidado com a resistência, com a durabilidade, com qual o público, qual o tipo de tráfego, tá? A gente coloca também nas paredes, em bancadas, mais utilizado em bancadas, né? O granito, ele é uma rocha mais durável, ele é resistente, ele também é utilizado em piso, bancada e revestimento, tá? E nós temos a cerâmica com essa versatilidade, ela tem um viés mais econômico, são diversas opções, diversas cores, texturas, formatos, revestimentos de paredes, de piso, né? As cerâmicas, a gente tem, não só a cerâmica, claro, mas principalmente ela, nós temos uma feira, chama Expo Revestir em São Paulo, se você nunca foi, tem curiosidade de ir, é bem bacana visitar, assim, que lançam diversas tendências dessas estampas, formatos, tamanhos, tá? Os formatos têm sido cada vez maiores dessas cerâmicas, então é legal a gente conhecer, estar atualizado. Hoje a tendência mais da parte da cerâmica ser mais uma pegada mais natural, então fazer essa imitação da natureza. Alguns materiais estruturais que nós temos, o aço, o concreto e a madeira. O aço ele é muito resistente, ele é duradouro, está utilizado nas estruturas metálicas, como em vigas e em pilares, né? Uma tendência também mais atual da construção, que permite essa flexibilidade, essa versatilidade desse material, e pensar também na questão da durabilidade dele é muito importante. O concreto, essa mistura de cimento, areia, brita e água, ele é essencial para a construção de fundação, de laje, de pilar. É um material que eu gosto bastante, né? O concreto eu acho, não por si só, da beleza dele, né? Lógico, toda a função que ele desempenha dentro da construção civil, mas eu gosto bastante do concreto, que ele tem essas infinitas possibilidades, além de ser algo mais, eu gosto dele aparente, assim, para mostrar a realidade, né? Então, é um material estrutural muito importante no nosso setor da construção civil. A madeira ela é um recurso renovável, né, natural. Ele é utilizado em estruturas, pisos, revestimentos, acabamentos. Então, assim, ele tem uma propriedade estrutural e além de estética, tá? Materiais de isolamento, a gente tem o isolamento térmico, o isolamento acústico. Ambos trabalham dentro da eficiência energética, eles são trabalhados no isolamento térmico acústico, contribui para essa redução de consumo de energia, né? O térmico, ele pode ser a lã de rocha, o poliestileno, a espuma de poliestileno, lã de PET, né, lã de vidro. Então, ele vai impedir essa perda de calor do ambiente, né, externamente, e ele mantém internamente a temperatura de uma forma mais agradável. Então, faz com que no verão a gente consiga manter a temperatura um pouco mais fresquinha, mais amena, e no inverno faz com que não perca tanto calor para o meio externo. O isolamento acústico, então você pode trabalhar com as placas de gesso, gesso acartonado, lame de mineral, espuma, eles vão absorver e bloquear essa propagação de ruídos, né? Então, residências muito próximas umas das outras, estúdios, teatros, cinemas, então faz com que a gente consiga absorver ou bloquear essas propagações de ruídos, tá?
Nós temos as materiais de impermeabilização, as mantas asfálticas, as argamassas impermeáveis, as telas e os geotextes. As mantas, elas são uma espécie de material flexível, ele é resistente à umidade, né? Então faz com que não haja infiltrações, por exemplo, eles podem ser aplicados em coberturas, em fundações, áreas de cozinha e banheiro, que são áreas sujeitas a essa infiltração, porque tem um fluxo muito grande de água, tá? As argamassas impermeáveis, elas são composição de cimento, ela faz com que tenha aditivos e polímeros que vai criar essa barreira, tanto a água em parede. Então, isso faz com que, por exemplo, em banheiro também, a gente ideal usar essas argamassas impermeáveis no assentamento de revestimentos, por exemplo, para que a água não não retenha essa umidade, né? Porque a parede trabalha por capilaridade, então ela faz essa absorção da água até 1,5 m, mais ou menos. As telas, e os geotextos são materiais que vão reforçar essa estrutura ser impermeabilizada, evitando essa penetração de água e, consequentemente, a corrosão. Falando de sustentabilidade, a gente tem no canal aqui tem uma live sobre arquitetura sustentável, quem tiver interesse também de estar verificando. Sustentabilidade de material ecológico, a gente consegue através de materiais recicláveis, tijolo, bloco, placa, tudo feito com material reciclado. O setor da construção civil é um dos maiores setores que geram muitos resíduos. Infelizmente, nós temos um desperdício muito grande de material. Alguns materiais eles não podem ser reciclados ou reutilizados, como as tintas, os vernizes, por exemplo. A gente não pode descartar de qualquer lugar, a gente não consegue reutilizar eles, descartar irregularmente. Então, tem todo um ciclo de vida útil desses materiais que acabam agredindo muito mais o meio ambiente. O tijolo, o bloco, eles podem ser reaproveitados, reutilizados em alguns lugares. O vidro, principalmente, né? A gente consegue reaproveitar. A madeira, então as madeiras são materiais renováveis, são materiais que a gente consegue utilizar através de madeira certificada, de bambu, cortiça, alguns recursos naturais que vão se regenerar com o tempo e a gente consegue reaproveitar de uma outra forma. E pensar na eficiência energética através dos isolantes térmicos, materiais com alto desempenho que vão contribuir para a redução do consumo de energia, que é muito importante, tá? Então, sempre a gente pensar também na escala regional, então buscar fornecedores que tenham nesse raio de 100 quilômetros, que são fornecedores locais. Isso faz com que a gente tenha um gasto menor nesse transporte desses materiais, que é bem bacana também. E hoje a gente tem que pensar que nós estamos assim no auge da tecnologia, revolução 4.0, pensar nas tendências de inovação desses materiais. Então, materiais inteligentes, tá? Tijolos e placas que vão ter sensor, condição de monitorar essa condição ambiental. Então, a automação é uma forma bem legal de estarmos trabalhando com essas espécies de materiais, tá? A bioconstrução dos materiais orgânicos, de biocombustíveis, pensar na questão de material, de madeira de reflorestamento, bambu, argila, visar essa baixa emissão do carbono, pensar no ciclo de vida útil desse edifício, então tentar ao máximo a gente economizar, né, reduzir esse uso desenfreado de materiais, as impressões 3D, né, que vão permitir a fabricação de componentes com baixo custo e com formas mais complexas, mais idealizadas, então otimizado. A questão da modulação é uma outra forma da gente estar otimizando e estar antenado, porque faz o projeto, a gente sabe que tem um custo um pouquinho maior do que o tradicional, porém a gente consegue otimizar os materiais e fazendo uma personalização dessa edificação, faz com que o projeto seja exclusivo, né, ou personalizado, tá? O que eu gostaria de passar para vocês é um pouquinho mais desse conhecimento, a gente pensar em soluções que vão se adequar, né, buscar novas alternativas, o profissional, arquiteto, engenheiro, designer, ele tem que estar atualizado a essas tendências, o que difere do mercado, estar antenado
as tecnologias, o que o mercado tem cobrado cada vez mais, pensar nas tendências também atuais, então é muito importante a gente pensar, ressignificar a construção civil, lógico, a gente tem uma barreira não só econômica, mas tem uma barreira cultural, infelizmente, a cultura é bem engessada aqui no Brasil, porém, cabe a nós e vocês, novos profissionais, estar antenados e buscar cada vez mais, pensando no planeta aí, o que nós vamos deixar para as gerações futuras. Então, acredito que é isso. Preencham o Forms, por favor. Me siga para alguma informação, alguma dica. Eu gosto de estar bem antenada, trazendo novidades para vocês. E estou à disposição para tirar dúvidas aqui no chat. O que vocês precisarem, pode ir mandando aqui que eu vou respondendo para vocês. Então, bons estudos. Espero ter contribuído um pouquinho nessa live extra para vocês. E até breve.